Bíblia Sagrada, leitura da Palavra de Nosso Senhor, edição ecumênica da Barça de 1972. Antigo Testamento, Números, narração, Margarete Vital. Capítulo 3, Filhos de Arão. Eis aqui a posteridade de Arão e de Moisés, ao tempo que o Senhor falou a Moisés no monte Sinai. Eis aqui, digo, os nomes dos filhos de Arão. O primogênito era Nadab, e os outros Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, que foram sacerdotes, que receberam a unção, e cujas mãos foram cheias e consagradas para exercerem as funções do sacerdócio. Ora, Nadab e Abiú, como tivessem oferecido um fogo estranho diante do Senhor no deserto de Sinai, morreram sem filhos, pelo que Eleazar e Itamar exerceram as funções do sacerdócio em vida de seu pai Arão, primogênitos dos levitas. E o Senhor falou a Moisés e lhe disse: Faze chegar a tribo de Levi e faze que os desta tribo se ponham em pé diante do sacerdote Arão para o servirem, para estarem de vela, para observarem tudo o que diz respeito ao culto que o povo me deve render diante do tabernáculo do testemunho, para terem em guarda os vasos do tabernáculo e para fazerem todo o serviço que é do seu santo ministério. Tu darás os levitas a Arão e a seus filhos como um presente que lhes fazem os filhos de Israel. Tu, porém, estabelecerás a Arão e a seus filhos para as funções do sacerdócio. Todo o estranho que se chegar ao santo ministério morrerá. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Eu tomei os levitas dentre os filhos de Israel, em lugar de todos os primogênitos, que são os primeiros que saem do ventre de suas mães, dentre os filhos de Israel. Por isso, os levitas serão meus, porque meus são todos os primogênitos. Desde que eu feri no Egito os seus primogênitos, consagrei eu para mim tudo o que primeiro nasce em Israel, desde os homens até as bestas, todos eles são meus. Eu sou o Senhor. Resenha dos levitas. Tornou o Senhor a falar a Moisés no deserto de Sinai e lhe disse: Conta os filhos de Levi por todas as casas de seus pais e pelas suas famílias. Conta todos os machos de um mês e para cima. Fez Moisés a conta conforme o Senhor lhe ordenara, e foram achados entre os filhos de Levi os que se seguem pelos seus nomes: Gerson, Caate e Merari. Filhos de Gerson, Lebne e Semei. Filhos de Caate, Amrão, Jezaar, Hebron e Osiel. Filhos de Merari, Moole e Muzi. De Gerson saíram duas famílias, a de Lebne e a de Semei, de ambas as quais, contados todos os varões de um mês e para cima, acharam-se 7.500. Estes devem acampar-se detrás do tabernáculo ao ocidente, tendo por príncipe a Eliasaf, filho de Lael. Ofício dos levitas. E eles velarão sobre o tabernáculo do concerto e serão encarregados de guardar o mesmo tabernáculo, a sua coberta, o véu que se tira diante da porta do tabernáculo do concerto e as cortinas do átrio, como também o véu que está pendurado à entrada do átrio do tabernáculo e tudo o que pertence ao ministério do altar, as cordas do tabernáculo e tudo o que nele tem uso. De Caate saíram as famílias dos Amaritas, Jezaaritas, Hebronitas e Osielitas. Estas são as famílias dos Caatitas, de que se fez a resenha pelos seus nomes. Todos os varões de um mês e daí para cima fazem o número de 8.600. Estes estarão velando em guarda do santuário e acampar-se-ão ao meio-dia. O seu príncipe será Elisafã,
filho de Osiel. Eles guardarão a arca, a mesa, o candeeiro, os altares e os vasos do santuário que servem no santo ministério, o véu e todas as mais alfaias deste gênero. Eleazar, porém, filho de Arão e príncipe dos príncipes dos levitas, será acima dos que velam em guarda do santuário. As famílias que vêm de Merari são os moolitas e os musitas, de que se fez a resenha pelos seus nomes. Todos os varões de um mês e daí para cima fazem um número de 6.200. O seu príncipe é Suriel, filho de Abiaiel. Eles se acamparão ao norte. Debaixo da sua guarda estarão as tábuas do tabernáculo e os seus varais, as colunas com as suas bases e tudo o que pertence a estas coisas. As colunas que cercam o átrio com as suas bases e os paus com as suas cordas. Moisés e Arão com seus filhos, que têm a seu cargo a guarda do santuário no meio dos filhos de Israel, acampar-se-ão diante do tabernáculo do concerto. Todo o estranho que se chegar morrerá. Todos os levitas de um mês e daí para cima, de que Moisés e Arão fizeram a resenha, segundo as suas famílias, como o Senhor tinha ordenado, fizeram o cômputo de 22.000. Resenha dos primogênitos. Disse mais o Senhor a Moisés: conta todos os primogênitos dentre os varões dos filhos de Israel, de um mês e daí para cima, e faze-lhes a soma. Tomarás para mim os levitas em lugar de todos esses primogênitos dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor. E os gados dos levitas serão por todos os primogênitos dos gados dos filhos de Israel. Fez Moisés, pois, a resenha dos primogênitos dos filhos de Israel, como o Senhor lhe ordenara. E contados pelos seus nomes todos os varões de um mês, e daí para cima, acharam-se 22.273. Tornou o Senhor a falar a Moisés e lhe disse: toma os levitas pelos primogênitos dos filhos de Israel, e os gados dos levitas pelos seus gados, e os levitas serão meus. Eu sou o Senhor. E pelo preço dos 273 primogênitos dos filhos de Israel, que passam o número dos levitas, tomarás tu 5 siclos por cabeça do peso do santuário. O siclo tem 20 óbolos, e darás este dinheiro a Arão e a seus filhos por preço daqueles que são por cima do número dos levitas. Tomou, pois, Moisés o dinheiro dos que excediam o número e tinham sido remidos pelos levitas, pelos primogênitos dos filhos de Israel, o que fez a soma de 1.365 siclos do peso do santuário, e deu-o a Arão e a seus filhos, conforme lhe tinha mandado o Senhor. Nota explicativa, capítulo 3, versículo 4. Fogo estranho, isto é, profano, conforme Levítico 10, de 1 a 3.